Olá, tudo bem? Somos acadêmicos do quinto período da Escola de Enfermagem do Unifagoc. Vamos apresentar um trabalho sobre imunidade contra micro-organismos referente à matéria de imunologia e vacinação. Eu sou o Pedro Arnaldo. Eu sou Vanessa Carla. Mariela Cunha. Eu sou a Ariana. E fica um vídeo. As defesas do nosso organismo contra micro-organismos são diversas e complexas, mas apesar dessa diversidade, existem algumas características gerais importantes que guiam a imunidade contra esses agentes infecciosos. Primeiro, é importante entender que a defesa contra micro-organismos é medida por dois tipos principais de imunidade, a inata e a adaptativa. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa, atuando de forma rápida. A imunidade adaptativa entra em ação posteriormente, oferecendo uma resposta mais potente e duradoura. Muitos micro-organismos patogênicos conseguem escapar da imunidade inata, por isso a imunidade adaptativa é essencial para controlar as infecções. Durante essa resposta, o corpo produz uma grande quantidade de células efetoras e anticorpos, além de células de memória que ajudam a proteger contra infecções futuras. O sistema imunológico também é capaz de responder de maneira específica e diferentes tipos de micro-organismos. Essas especializações garantem que o nosso corpo utilize mecanismos mais eficazes para eliminar cada tipo de agente infeccioso. Por exemplo, as células T podem se dividir em subgrupos TH1, TH12 e TH17. Diferentes anticorpos são produzidos conforme o tipo de infecção. Outros pontos importantes é os micro-organismos evoluírem para escapar de nossas defesas imunes. Essa batalha constante entre o sistema imune e os micro-organismos influenciam diretamente o desfecho das infecções. Muitas vezes, o que determina uma infecção será controlada ou não é o equilíbrio entre a defesa. Além disso, alguns micro-organismos conseguem estabelecer infecções latentes ou persistentes. Isso significa que o sistema imunológico consegue controlar a infecção, mas não eliminá-la totalmente. Nesses casos, o micro-organismo permanece no corpo sem causar sintomas, mas pode ser reativado se o sistema imune ficar enfraquecido, como em casos de câncer, tratamento imunossupressores ou infecções pelo HIV. Um exemplo são os vírus da família herpes ou bactérias como agente causador de tuberculose. Também é importante lembrar que muitas infecções aos danos aos tecidos e os sintomas de doença são causados mais pela resposta do nosso sistema imunológico do que pelo próprio micro-organismo. Ou seja, a imunidade, embora essencial para a sobrevivência, pode às vezes causar prejuízos ao nosso próprio corpo. Defeitos da imunidade, sejam hereditários ou adquiridos, são uma das principais causas de suscetibilidade a infecções. A síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo HIV, é um exemplo conhecido. Mas mesmo alterações mais sutis e muitas vezes não diagnosticadas podem predispor uma pessoa a infecções recorrentes. O sistema imunológico responde às 5 principais características micro-organismo patogênico: bactérias extracelulares, bactérias intracelulares, fungos, vírus e protozoários e parasitas multicelulares. Imunidade a bactérias extracelulares. As bactérias extracelulares são aquelas que se aplicam fora das células do hospedeiro, no sangue, nos tecidos conjuntivos ou nos espaços como o interior das vias respiratórias e do sistema digestivo. Elas podem causar doenças de duas formas principais. Primeiro, ao induzir inflamação, o que pode resultar na destruição dos tecidos infectados. E o segundo, pela produção de toxinas que afetam o funcionamento do corpo. Essas toxinas podem ser classificadas como endotoxinas ou exotoxinas. As endotoxinas, como os lipossacarídeos, são componentes da parede de bactérias gram-negativas e ativam fortemente o sistema imune, especialmente macrófagos e células dendríticas. Já as exotoxinas são liberadas pelas bactérias e possuem diferentes mecanismos de ação. Por exemplo, a toxina, se eu não me engano o nome dela é difteria, inibe síntese de proteínas nas células.
A toxina da cólera afeta o transporte de íons e água. A toxina do tétano interfere na transmissão neurocelular e a toxina do antraz bloqueia importantes vias de sinalização celular. Algumas exotoxinas ainda estimulam excessivamente o sistema imune, levando à produção de citocinas que também podem causar doenças. As defesas do nosso organismo contra micro-organismos são diversas e complexas, mas apesar dessa diversidade, existem algumas características gerais importantes que guiam a imunidade contra esses agentes infecciosos. Primeiro, é importante entender que a defesa contra micro-organismos é medida por dois tipos principais de imunidade, a inata e a adaptativa. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa, atuando de forma rápida. A imunidade adaptativa entra em ação posteriormente, oferecendo uma resposta mais potente e duradoura. Muitos micro-organismos patogênicos conseguem escapar da imunidade inata, por isso a imunidade adaptativa é essencial para controlar as infecções. Durante essa resposta, o corpo produz uma grande quantidade de células efetoras e anticorpos, além de células de memória que ajudam a proteger contra infecções futuras. O sistema imunológico também é capaz de responder de maneira específica e diferentes tipos de micro-organismos. Essas especializações garantem que o nosso corpo utilize mecanismos mais eficazes para eliminar cada tipo de agente infeccioso. Por exemplo, as células T podem se dividir em subgrupos TH1, TH12 e TH17. Diferentes anticorpos são produzidos conforme o tipo de infecção. Outros pontos importantes é os micro-organismos evoluírem para escapar de nossas defesas imunes. Essa batalha constante entre o sistema imune e os micro-organismos influenciam diretamente o desfecho das infecções. Muitas vezes, o que determina uma infecção será controlada ou não é o equilíbrio entre a defesa. Além disso, alguns micro-organismos conseguem estabelecer infecções latentes ou persistentes. Isso significa que o sistema imunológico consegue controlar a infecção, mas não eliminá-la totalmente. Nesses casos, o micro-organismo permanece no corpo sem causar sintomas, mas pode ser reativado se o sistema imune ficar enfraquecido, como em casos de câncer, tratamento imunossupressores ou infecções pelo HIV. Um exemplo são os vírus da família herpes ou bactérias como o agente causador de tuberculose. Também é importante lembrar que muitas infecções aos danos aos tecidos e os sintomas de doença são causados mais pela resposta do nosso sistema imunológico do que pelo próprio micro-organismo. Ou seja, a imunidade, embora essencial para a sobrevivência, pode às vezes causar prejuízos ao nosso próprio corpo. Defeitos da imunidade, sejam hereditários ou adquiridos, são uma das principais causas de suscetibilidade a infecções. A síndrome da imunodeficiência adquirida, causada pelo HIV, é um exemplo conhecido. Mas mesmo alterações mais sutis e muitas vezes não diagnosticadas podem predispor uma pessoa a infecções recorrentes. O sistema imunológico responde às 5 principais características microorganismo patogênico: bactérias extracelulares, bactérias intracelulares, fungos, vírus e protozoários e parasitas multicelulares. Então, eu vou falar sobre a imunidade contra bactérias intracelulares e imunidade contra fungos. As bactérias intracelulares, elas possuem uma capacidade de sobreviver e até mesmo de replicar dentro do fagosto. Aí, o que vai acontecer? Essa capacidade dela, ela vai requer mecanismos de imunidade mediados pela célula para ela ser eliminada. Portanto, a resposta imune inata, ela vai ser uma resposta precoce na tentativa de controlar essa infecção, que vai ser mediada pelos fagócitos, que vão ser, no caso, os macrófagos e os neutrófilos, e também pelas células NK. Aí o que vai acontecer? No primeiro momento, os neutrófilos eles vão ingerir esses micro-organismos,
e para causar essa destruição. E ao ocorrer a fagocitose, os micro-organismos eles vão ser resistentes a essa degradação, porque é dentro da célula que eles vão se multiplicar, essas bactérias elas vão se multiplicar. E aí, os produtos dessas bactérias eles vão ser reconhecidos pelos receptores TLR e também por proteínas citoplasmáticas, que eles vão resultar na ativação dos fagócitos e que, consequentemente, esses fagócitos eles irão produzir citocinas. Em específico, vai ser a interleucina IL-12, né? Interleucina 15, que essas interleucinas elas vão ativar as células NK. E essas células elas vão secretar o interferogama, que esse interferograma ele vai ativar o macrófago novamente, porém de uma forma mais potente, que aí ele vai promover a morte dessas bactérias fagocitadas e também vai proporcionar uma defesa inicial contra esses micro-organismos antes do desenvolvimento da imunidade adaptativa. E aí, gente, essa resposta imune, ela só controla a infecção. Para ocorrer a sua eliminação, ela vai requer, vai precisar da imunidade adaptativa, que vai ser mediada por células. E essa resposta imune, no caso adaptativa, vai ser a principal resposta imunológica protetora contra essas bactérias intracelulares. Ela é mediada por células do linfócito T, sendo elas a CD4+, e a CD8+. Essas células elas vão fornecer defesa contra infecções por dois tipos de reação. Como a bactéria é intracelular, ela pode escapar do fagócito e ir para o citoplasma. E também ela pode ficar tanto no citoplasma como nas vesículas. A bactéria que fica da vesícula, ela vai ser apresentada para os linfócitos TCD4, que vão liberar o interferograma e ativar o macrófago, induzindo a produção de várias substâncias microbicidas, como espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico e enzimas lisossomais. Essa ativação vai permitir a destruição das bactérias no fagossoma. Porém, mesmo assim, algumas bactérias, elas vão poder sobreviver dentro lá do citoplasma. E aí elas vão ser apresentadas para as células linfócito T CD8, que eles vão liberar grânulos, para eliminar essas bactérias infectadas, essas células infectadas de uma forma direta. E também vai impedir a multiplicação bacteriana. Aí o linfócito ele vai manter a bactéria sob controle dentro do fagócito, dentro desses granulomas. Esses granulomas eles vão ser tipo uma barreira imunológica. A bactéria ela vai poder ficar latente e ficando latente ela não vai causar sintomas e o corpo também irá criar células de memória, porque quando ele for infectado novamente por essas bactérias, ele vai reagir de uma forma mais rápida. E essas bactérias, elas criam diversos mecanismos de evasão dessa resposta imune, como a inibição da fusão do fagolisossomo. Elas também podem escapar das vesículas para o citoplasma, resistir ao ambiente ácido e às enzimas digestivas, e a formação de granulomas na indução de citocinas anti-inflamatórias. E muitas doenças causadas por essas bactérias, elas podem ficar crônicas, pois as bactérias elas não são atingidas pela resposta imune, sendo também necessário um tratamento específico para ocorrer a sua eliminação. E pacientes que têm imunidade comprometida, os imunos comprometidos, eles possuem sintomas mais graves e também têm maior risco de ter essas infecções recorrentes causadas por essas bactérias. Por exemplo, aqueles pacientes que possuem AIDS. E a tuberculose é um exemplo de uma infecção por bactéria intracelular, porque ela vai entrar pelas vias respiratórias, os bacilos, e eles vão se multiplicar lentamente nos pulmões. E de primeiro momento eles vão causar uma inflamação leve, porque eles vão ser contidos pela imunidade inata, na fagocitação dos macrófagos.
E aí muitos pacientes eles vão ser infectados e podem ser também assintomáticos. Aí essas bactérias elas vão sobreviver nos pulmões e ao passar do tempo o organismo ele vai reagir também pela resposta imune adaptativa, que vai ser na intenção, né, de destruir esses bacilos já fagocitados. Porém, gente, essas bactérias elas possuem uma parede celular que ajuda elas a se proteger contra a defesa do organismo. Elas vão causar uma inibição da fusão dos vácuos fagocíticos com os lisossomos. Mas como que as células T elas já vão estar ativadas e por um determinado momento, né, um momento prolongado, elas vão formar os granulomas. Esses granulomas eles vão isolar e impedir a disseminação dessa bactéria. E aí ela pode entrar em estado de latência e permanecer dormente por um tempo, né? E aí esse estado de latência, caso o paciente tenha a imunidade, ficar com a imunidade comprometida, essa bactéria ela pode reagir, se multiplicar novamente, fazer todo o seu mecanismo e destruir esses granulomas. E esses granulomas, eles também são associados à necrose central, porque eles vão ser uma importante causa da lesão tecidual e da doença clínica na tuberculose. Agora, já as infecções fúngicas, elas também são chamadas de micose e também são importantes causas de morbidade e mortalidade entre os seres humanos. Algumas infecções fúngicas, elas são endêmicas e essas infecções, elas são normalmente causadas por os fungos presentes no ambiente. Já as outras, né, esses fungos, calma aí. E algumas infecções fúngicas, elas são endêmicas e essas infecções, normalmente, elas são causadas por fungos que estão presentes no ambiente. As outras infecções, elas são chamadas de infecções oportunísticas, pois elas podem causar, os agentes causadores, eles vão causar doenças brandas ou não manifestam doença em indivíduos sadios. Mas aquelas pessoas que estão com a imunidade comprometidas, eles podem infectar e causar doenças graves. Diferentes fungos, eles vão infectar os seres humanos e eles podem viver em tecidos tanto extracelulares e dentro dos fagócitos. E aí, a resposta imunológica contra esses micro-organismos, elas são frequentes combinações, elas vão ser combinações das mesmas respostas contra as bactérias extracelulares e intracelulares. E aí, na resposta imune inata, os principais mecanismos de ação contra esses fungos são os fagócitos, no caso os neutrófilos e macrófagos, que eles vão identificar os fungos e esses fagócitos eles possuem uma interação do reconhecimento com o receptor padrão, que vai ser o TRL e a lectina. Também vai ter as moléculas que são reconhecidas pelo sistema imunológico inato e aí vai desenvolver um sinal da infecção, de uma infecção. O neutrófilo, para controlar essa infecção fúngica, ele vai liberar substâncias como enzimas lisossomares e espécies reativas de oxigênio. Essas substâncias vão ser importantes para a fagocitação dos fungos e também para a morte intracelular. Esses mecanismos eles vão induzir a inflamação, sendo também importante, né, para eliminar o fungo. Mas a imunidade adaptativa ela vai ser mediada por células e é o principal também mecanismo contra essas infecções fúngicas. Alguns parasitas intracelulares eles vivem em macrófagos e são eliminados pelos mesmos mecanismos celulares contra as bactérias intracelulares, como foi dito, né, eu falei anteriormente. E aí, eles vão ficar pelas células T, né, as células T auxiliares, os linfócitos T auxiliares, sendo o CD4+, o CD8+, e as células CD4+, ela vai ativar o neutrófilo e vai estimular a inflamação. Já nas células CD8+, ele vai agir de forma inflamatória e vai ativar o macrófago para eliminar o fungo dentro do fagócito. Nos fungos intracelulares vão ser liberados grânulos para eliminá-los. E aí, esses grânulos podem provocar uma lesão tecidual
E o principal mecanismo de ação também para a eliminação do fungo é através da inflamação. Porém, o fungo ele vai induzir uma produção da interleucina 10 e essa interleucina 10 ela age de forma anti-inflamatória, que aí vai inibir a resposta inflamatória do organismo, como por exemplo aqueles fungos virulentos, que são aqueles que possuem alta capacidade de causar doenças graves nas pessoas, nos indivíduos. E alguns exemplos de infecções fúngicas são a candidíase, a pergilose e a histoplasmose. Eu vou falar sobre a imunidade contra os vírus. Os vírus, eles são micro-organismos intracelulares obrigatórios, ou seja, eles utilizam os componentes do ácido nucleico e da maquinária de síntese de proteína do hospedeiro. Para quê? Para conseguir se replicar e se espalhar dentro das células. Os vírus, eles infectam diversos tipos de células. Eles utilizam as moléculas de superfície de células normais como receptores para entrar nelas. A gente tem dois tipos de respostas imunes. A gente tem a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa contra os vírus, que as duas têm como objetivo bloquear a infecção e eliminar as células infectadas do organismo. Eu vou falar um pouquinho sobre a imunidade inata. Os principais mecanismos da imunidade inata contra os vírus são a inibição da infecção por intérporos do tipo 1 e a destruição das células virais por meio das células NK, que são os natural killers. A gente tem os intérferos tipo 1, que também ajudam nessa imunidade, e eles inibem a síntese proteica viral, que é um mecanismo diferencial, já que o vírus se apropria desse mecanismo para conseguir se manter vivo. Tem também a degradação viral, a inibição gênica viral e a inibição da montagem de novos vírus, ou seja, todo esse pacote ele resulta num estado antiviral. Então essa célula fica ali desligadinha ali no nosso sistema. E as células NKs, que são os natural killers, como que eles agem? Eles liberam os glânulos que eles possuem nas células infectadas e levam essas células à apoptose. Agora eu vou explicar sobre a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa contra infecções virais, elas são mediadas pelos anticorpos que bloqueiam a ligação dos vírus e entram nas células hospedeiras E a gente tem como combate os CTLs, que são as células T citotóxicas. Elas eliminam a infecção e matam essas células. Os anticorpos mais eficazes são anticorpos de alta afinidade, produzidos nas reações do centro germinativo, dependente de células T. Os anticorpos são eficazes contra os vírus durante a fase extracelular de vida desses micro-organismos. Os vírus eles podem ser extracelulares no início da infecção, antes que eles infectem as células hospedeiras, ou quando eles são liberados de células infectadas por vírus por brotamento, ou quando essas células simplesmente morrem. Os anticorpos antivirais, eles ligam-se ao envelope viral ou aos antígenos de capsídeo, isso mesmo, e funcionam principalmente como anticorpos neutralizantes para impedir a fixação e a entrada dos vírus nas células hospedeiras. Além desse sistema de neutralização, os anticorpos eles podem opsonizar partículas virais e promover a depuração por fagócitos. A gente tem também a ativação do complemento, que pode ou não participar da imunidade viral. Ela é mediada também pelos anticorpos, principalmente através da promoção de fagocitose e possivelmente pela lise direta de vírus
com envoltórios lipídicos. Nós temos muito a falar sobre os mecanismos de evasão agora. Os vírus eles podem alterar seus antígenos e, portanto, deixarem de serem alvos da resposta imune. Os genomas segmentados do RNA do vírus influenza, que normalmente habitam diferentes espécies hospedeiras, podem recombinar-se em outras células hospedeiras e esses vírus rearranjados podem diferir-se dramaticamente a partir das cepas prevalentes. No caso da H1N1, que é uma cepa rearranjada entre vírus aviário, suíno e humano. A gente tem também a inibição da apresentação de antígenos de proteínas citossólicas a ômega 6 de classe 1. Os vírus eles produzem uma variedade de proteínas que bloqueiam diferentes etapas, sendo elas processamento, transporte e apresentação de antígeno. E a inibição da apresentação antigênica bloqueia o movimento tóxico de expressão das moléculas do ômega 6 de classe 1. E, como resultado, as células infectadas por esse vírus elas não conseguem ser reconhecidas ou mortas pelo CD8 citotóxico. A gente tem a inibição, a resposta imunológica, como é o caso dos poxvírus, que codificam moléculas que são secretadas por moléculas infectadas e se ligam a várias citocinas e quimocinas. A gente tem também algumas infecções virais crônicas que estão associadas à insuficiência de resposta de CTL, o que faz permanecer essa infecção viral. Os vírus eles podem também infectar, destruir ou inativar células imunocompetentes, como é o caso do HIV, que sobrevive a infectar e eliminar células T, CD4, que é o principal indutor de resposta imune a antígenos proteicos. Imunidade contra os parasitas. A infecção parasitária ela refere-se à infecção com parasitas de animais, tais como os protozoários, eumintos e ectoparasitas. A maioria das infecções parasitárias elas são crônicas devido à fraca imunidade inata e à capacidade dos parasitas para fugir ou resistir à eliminação por respostas imunológicas adaptativas. Além disso, muitos fármacos antiparasitários não são eficazes na destruição desses organismos. A imunidade inata, como principal resposta, ela tem a fagocitose para os protozoários, mas muitos desses parasitas eles são resistentes à fagocitose e podem se replicar mesmo dentro de macrófagos. Alguns protozoários eles expressam moléculas de superfície que são reconhecidas como TLRs e ativam os fagócitos. Os fagócitos eles podem atacar os parasitas eumintas também e secretar substâncias microbicidas para matar eles, porém eles são muito grandes e na maioria das vezes não conseguem ser fagocitados. Já na adaptativa, o principal mecanismo de defesa com os protozoários ocorre dentro dos macrófagos, que é uma resposta imunológica mediada por células da ativação de macrófagos e citocinas derivadas do TH1. O TH1 ele produz essa resposta por meio de néfrons e elimina essas células. Contra os eumintos, a gente tem a ativação do TH2, que resulta na produção de anticorpos IgE e ativação de anticorpos. Esses TH2 eles indicam que ali está tendo uma sobrevivência desses parasitas, então inicia uma resposta com a produção do IgE que vai acontecer nesse estímulo e o IgE se liga aos receptores de eosinófilos e ele promove o desenvolvimento e a ativação e os eosinófilos vão liberar seus conteúdos granulares para conseguirem destruir os eumintos. O mecanismo de invasão. A gente tem a variação antigênica, que ocorre o reconhecimento desse parasita, mas ele altera o seu genoma, tornando a resposta imune que foi gerada ineficaz. Isso ocorre nos tiranossauro africanos, onde a variação é contínua devido a mudanças na expressão de genes que codificam o maior antígeno da superfície. A gente tem também a resistência, que vai se criando contra os mecanismos imunológicos durante a permanência deles. Isso ocorre nas larvas dos esquistossomos, que eles conseguem viajar pelos pulmões dos animais infectados
e durante essa migração eles vão desenvolvendo um tegumento resistente a danos pelo complemento e pelos CTLs. A base bioquímica dessa mudança ela ainda não é conhecida. A gente tem a vida intracelular, os parasitas protozoários eles podem esconder-se do sistema imunológico e viver no interior das células hospedeiro, que igual nos macrófagos, como eu falei, e podem criar cistos resistentes, que se tornam contra o sistema efetor imune. A gente tem também a inibição da resposta imune, a alergia de células T aos antígenos do parasita, elas têm sido observadas na esquistossomose grave, envolvendo o fígado e o baço e infecções filariais. Os mecanismos de irresponsividade da resposta imunológica a essas infecções ainda não são bem compreendidos também. A origem da vacinação. A criação da primeira vacina tem um marco histórico importante no final do século XVIII, com o trabalho do médico inglês Edward Jenner. Antes disso, algumas práticas rudimentares de imunização já existiam, como a variolação, um método utilizado na África e na Ásia, que consistiu em inocular material de feridas de pessoas com varíola leve em pessoas saudáveis na tentativa de protegê-las contra formas graves de doença. No entanto, esse método era arriscado e podia causar a própria doença ou a morte. Jenner, ao observar que pessoas que ordenhavam vacas não contraíram a varíola, desde que tivessem adquirido a forma em animal da doença. Jenner extraiu o pus da mão de uma ordenhadeira que havia contraído a varíola bovina e o inoculou em um menino saudável, que se chama James Phipps, de 8 anos, em 4 de maio de 1798. O menino contraiu a doença de forma mais branda e logo ficou curado. Em 1º de julho, Jenner inoculou o mesmo menino líquido extraído de uma pústula de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significa que estava imune à varíola. A palavra vacina vem do latim vaca, em referência à origem bovina da smallpox. Jenner chamou o processo de vacinação para diferenciar de variolação tradicional. A vacina contra a varíola foi o primeiro passo para a imunologia moderna, pois demonstrou que era possível proteger as pessoas de doenças infecciosas através da indução da imunidade. Isso lançou as bases para pesquisas em imunologia e o desenvolvimento de vacinas para outras doenças. Em 1980, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a varíola oficialmente erradicada, um marco feito único na história da medicina, até os dias de hoje. A vacinação baseia-se no princípio de imunidade ativa, um mecanismo no qual o organismo desenvolve sua própria resposta de defesa ao entrar em contato com o antígeno. De forma simplificada, o processo consiste na aplicação de um antígeno específico, geralmente uma forma inativa ou atenuada de um micro-organismo, que estimula o sistema imunológico a reconhecê-lo e reagir. Essa resposta pode ocorrer por meio de produção de anticorpos ou da ativação de células de defesa, como os linfócitos T. A partir dessa exposição, o corpo cria uma memória imunológica, ou seja, células inicializadas que permanecem atentas para reagir rapidamente se houver um novo contato com o mesmo agente. O principal objetivo da vacinação é justamente esse: preparar o organismo para reconhecer e combater micro-organismos de forma eficiente, evitando a infecção ou reduzindo significativamente seus efeitos.
Tipos de vacina. Atualmente, a maioria das vacinas é baseada na indução de imunidade humoral, ou seja, mediada por anticorpos, já que estes são eficientes em barrar a infecção ao combater agentes infecciosos rapidamente. Vacinas bacterianas e virais atenuadas e inativadas. Os agentes compostos por micro-organismos patogênicos intactos são produzidos pelo tratamento dos micro-organismos de maneira que não possam causar a doença, ou seja, sua virulência é atenuada ou matando os micro-organismos, mantendo sua imunogenicidade, provocando toda a resposta imunológica inata e adaptativa, tanto humoral quanto mediada por células. As vacinas de bactérias atenuadas ou mortas, em geral, induzem uma produção limitada e são eficientes apenas por curtos períodos. As vacinas virais vivas atenuadas são geralmente mais eficazes que um sarampo, uma vacina nativa amplamente utilizada e de considerável importância para a saúde pública. É a vacina contra a gripe. A vacina disponível em rede pública é a trivalente, totalmente gratuita e garante proteção contra vírus influenza A, H1N1, A, H3N2 e B. Vacinas de antígenos purificados, subimunidade, compostas de antígenos purificados a partir de micro-organismos ou toxinas inativas, geralmente são administradas como um adjuvante. As toxinas podem ser inofensivas se perderem imunogenicidade, e tais toxoides induzem fortes respostas dos anticorpos, exemplo, difteria e o tétano. As vacinas compostas por antígenos de Poscaria ou bacteriano são causadas contra pneumococcus. Vacinas de antígenos sintéticos. As vacinas contendo anticorpos sintéticos vêm sendo estudadas e formuladas para facilitar sua produção. Esse estudo envolveu a análise genômica dos micro-organismos para identificar seu código genético que será utilizado para a produção em grande quantidade dos antígenos desses micro-organismos, através da técnica de DNA recombinante. Em resumo, a tecnologia de DNA recombinante permite que utilizemos a maquinaria de micro-organismos como leveduras ou bactérias para sintetizar produtos como antígenos ou outros produtos, como no caso da insulina, no qual é produzido deste mesmo jeito atualmente. Hoje usa-se essa técnica para a produção de vacina como hepatite B e papilomavírus humano.